dá para ter acesso também. Então, vamos lá. Hoje, vamos começar o módulo de ortopedia, tá? Então, tudo que vocês viram até agora, antes da primeira prova, foi o módulo de trauma. Então, a nossa especialidade ela é ortopedia e traumatologia, né? Agora, a gente vai falar da parte ortopédica. Normalmente, esses pacientes, eles nos procuram em consultório. Muitos vêm até na emergência, dado a magnitude das dores que eles sentem, tá? Mas a maioria das vezes é o nosso trabalho de consultório. Lembrando que a visão do ortopedista ela é mais mecânica, tá? Então a gente vai buscar uma causa para as dores de ordem mecânica, pode ser até uma dor pós-traumática ou pós-movimento repetitivo, mas dificilmente a gente vai buscar uma patologia que seja tipo autoimune, ou uma doença clínica, algo que esteja por trás disso. A gente parte do princípio que o paciente ele vai ter outros sintomas, obviamente. É claro que a gente descarta, né? Por exemplo, um ombro doloroso, ele pode ser secundário a uma doença reumática? Sim. Só que quando é uma queixa isolada, a gente vai pensar como ortopedista. Então, hoje, a minha aula vai ser de membros superiores, tá? Eu vou falar das principais causas de dor nos membros superiores. A principal motivo pelo qual o paciente ortopédico entra no consultório é por dor nas costas. Mas a segunda maior causa é o ombro doloroso, tá? Então, eu vou falar um pouquinho das principais causas de dor no ombro, depois eu vou falar um pouquinho de tendinite, tendinopatias e um pouquinho de síndromes neurológicas compressivas. Então, ombro doloroso. O ombro doloroso é a segunda ou terceira maior causa de consulta ortopédica, tá? O perfil de paciente, muitas vezes ele é bimodal, assim, tu tens o jovem, que normalmente é pós-traumático ou relacionado a exercício físico, excesso ou algum exercício mal realizado, e no idoso, por caráter degenerativo, lesão por movimentos repetitivos ao longo da vida dele, né? Ou alguma patologia que foi sendo adquirida por outras causas. É muito comum, são as causas, então, como eu falei, podem ser por causas intrínsecas do ombro, patologias torácicas, por exemplo, às vezes irradiada, então alguns pacientes podem ter dor no ombro, mas o problema não está no ombro, tá? Exemplo, cervicobraquialgia, dor na cervical que irradia para o braço, síndrome do desfiladeiro torácico, até infarto pode dar dor no ombro, né? Então, às vezes a gente tem que descartar isso. Mas hoje a gente vai focar no ombro doloroso por causas ortopédicas justamente do ombro, tá? A primeira delas, que muitas vezes ela é um diagnóstico, muitas vezes ela está associada ao ombro doloroso, é o impacto subacromial. O que é o impacto subacromial? Essa área aqui do ombro, na bordinha do ombro aqui, onde está o acrômio, embaixo dele a gente tem esse espaço aqui, ó, chama espaço subacromial. Por esse espaço passa o manguito rotador, principalmente o supra e o infraespinal, tá? E em algumas dessas, alguma parcela razoável da população, esse espaço ele é um pouco diminuído devido ao formato do acrômio. E isso ele vai gerando, ao longo dos anos, um microimpacto. Água mole em pedra dura, né? Ela vai batendo ali. No dia a dia, tipo pentear um cabelo, escovar um dente, e às vezes até movimentos repetitivos maiores. Por exemplo, sei lá, uma pessoa que trabalha com limpeza, um pedreiro, um atleta de esporte de arremesso, tudo que vai gerando microimpacto. Isso pode levar a dor, a tendinopatia e até lesão de manguito. Aí existe, muitas vezes, alguns pacientes com uma malformação aqui no acrômio, onde ele é um tipo ganchoso que favorece, então, o pinçamento e a formação de microlesão e até bursite. Antes de fazer a lesão, você tem a bursite, né? E aí depois você pode fazer a ruptura do manguito. Mas o ganchoso ele é o mais raro, tá? O mais comum é o curvo e o plano. Então, não existe necessariamente uma relação direta. Quem tem mais impacto tem mais acrômio ganchoso. Existe uma relação indireta. E não quer dizer também que se eu fizer um raio-x em todos vocês e achar acrômio ganchoso, vocês vão necessariamente ter impacto, tá? Mas, de fato, aquelas pessoas que têm um acrômio mais pontiagudo, eles vão ter mais sintomas e muitas vezes tende a ser cirúrgico. E aí você vai aqui e raspa esse ossinho
em excesso aqui, tá? Vai dar uma limada nele. Então, como eu falei ali antes, o perfil de paciente ele é bimodal. Então, o jovem normalmente é o arremessador, né? Aquele ombro de arremessador, ou seja, um nadador, por exemplo, ele executa um arremesso, né? A braçada da natação é um arremesso. O esportes de arremesso, tipo, aqui no Brasil não tem muito beisebol e futebol americano, mas tu tens, por exemplo, vôlei, beach tênis, tênis, que o cara vai dar uma raquetada, ele executa o movimento de arremesso, tá? Muitas vezes é a repetição e muitas vezes, e isso pode acontecer com vocês, com os senhores, com as senhoritas, um desequilíbrio muscular, um desbalanço, tá? Então a gente fica o dia inteiro sentado aqui, ó, digitando com o ombro rodado para dentro ou assistindo aula com o ombro rodado para dentro. Existe um enfraquecimento da musculatura paravertebral e escapular, e aí a cabeça do número fica rodadinha para dentro e fica gerando microimpacto também. Então, tu não precisa ter aquele acrômio ganchoso ou pontiagudo, basta ter um desequilíbrio muscular. Outras causas são, por exemplo, o indivíduo já luxou o ombro e ele tem uma instabilidade glenomeral, ou ele tem uma contratura muscular, por exemplo. Tá? Então, isso vai gerando essa dorzinha. Já no idoso, no adulto na quinta década de vida, o tendão per se já vai envelhecendo, já vai degenerando. E aí, associado a anormalidades morfológicas ao longo da vida, ele vai gerando uma dor também. Como é que é os testes, tá? Então, testes de impacto existem 3. Eu vou relembrar porque o Dani já falou isso para vocês na aula de exame físico. O teste de Neer, você faz uma elevação no plano da escápula, né? Abrupta, e com isso, no momento de elevação, eu tenho aqui eu simulo, né, a impacção da grande tuberosidade do húmero contra o acrômio, podendo causar dor. Lembrando que esses pacientes com ombro doloroso, ó, existe uma tendência a ter piora noturna. Por quê? Deitado, nosso braço sobe um pouco. Quando eu estou de pé, a gravidade abre o espaço subacromial. Então, quando o indivíduo descansa, deita, ele acorda no meio da madrugada com dor, tá? Um outro teste é o Hawkins-Kennedy, ou seja, eu pego e faço uma elevação, uma adução do ombro e faço esse movimento aqui, ó. E aí, com isso, eu também crio o impacto, pode dar dor nele. E o outro teste é o Yokun, onde o paciente faz tipo um Hawkins-Kennedy, só que ele faz sozinho. Ele bota a mão no ombro oposto e eleva o cotovelo, tá? Esses são testes de impacto, mas eles podem dar positivo nas tendinites, por exemplo, também, tá? Bom, como é que vocês vão ver na radiografia que existe impacto? Um deles é o sinal do espelho, ou seja, você tem essa mancha branca aqui no acrômio e você vai ver, às vezes, uma sobrancelha, né? Você vê uma sobrancelha aqui no acrômio, você vê uma mancha ou um achatamento aqui. Significa que isso aqui bate aqui. Às vezes, nos casos mais avançados, olha como fez um buraco aqui. Olha o acrômio ganchoso pontiagudo aqui, fez um buraco. Esse cara aqui já demorou para ir no médico, né? Demorou para procurar o atendimento. Aqui já não deve nem ter mais manguito aqui dentro, tá? A ressonância e a artrorressonância são um padrão ouro. Por quê? Porque além de eu visualizar toda a região estrutura óssea, eu consigo ver como é que está o supraespinal, consigo ver como é que estão as bursas. O ultrassom também mostra, mas o ultrassom é muito subjetivo a visão, né? A ressonância ela é mais objetiva. E quando você bota o contraste, você vê direitinho a interrupção onde estaria o supraespinal, né? Então, nem todo síndrome do impacto ele vai ter naturalmente lesão no manguito, mas a história natural é evoluir para, entenderam? Então, o cara começa a ter aquela dorzinha no ombro relacionada a um arremesso, aí você faz o teste de Neer dá positivo, o teste de Ocon dá positivo, aí tu vai fazer o exame e mostra lá uma tendinite. Às vezes já mostra uma bursite com tendinite, e às vezes já tem até lesão no manguito, tá? Bom, o tratamento da síndrome do impacto, ele é sempre conservador inicialmente, tá? Dificilmente você vai indicar uma cirurgia de cara, tá? É óbvio que ele vai depender se tem lesão do manguito associado e da demanda do paciente. Eu vou dar 3 situações. Por exemplo, um atleta de crossfit, tá? Que ele tem impacto e está impedindo ele de executar as atividades dele, mas eu faço os exames de imagem e eu não tenho lesão no supraespinal, eu vou reeducar o gesto desportivo dele, eu vou tirar ele da modalidade competitiva, pelo menos, vou trabalhar muita fisioterapia para tentar desimpactar o ombro dele sem precisar mexer. Agora, se esse mesmo paciente
ele já tentou tudo isso, e ele já tem uma lesão parcial do manguito, ou ele tem uma falha do tratamento conservador, aí eu vou ser obrigado a operá-lo. A cirurgia ela não é superior ao tratamento conservador, ela é uma consequência de um tratamento conservador que não deu bom resultado, entendeu? Então, como é que a gente faz? Sempre reabilita. Anti-inflamatório não hormonal e, eventualmente, hormonal, nas crises, nas dores agudas. Posso fazer infiltração subacromial, tá? Eu posso ir lá e infiltrar embaixo do acrômio e aí eu faço a prova de Nier. Eu faço o teste de Nier e dá positivo, o cara tem dor. Aí eu vou lá, infiltro e faço o teste de Nier de novo. Deu negativo, ou seja, significa que se eu realinhar esse ombro e, eventualmente, numa pior das hipóteses, ir lá e operar e raspar o acrômio dele, ele melhora bastante a dor dele, tá? E no atleta, eu vou ter que corrigir o gesto desportivo, desequilíbrios musculares, discinesia escapulohumeral, que é uma coisa muito comum. Vocês veem muito na musculação, assim, o indivíduo gosta de treinar um peitoral no deltoide e esquece de treinar um posterior. Aí ele tem aquela atitude assim, a rotação interna. Ou você vai num esporte com uma demanda maior, por exemplo, o CrossFit, que tem ginásticos, né, exercícios mais difíceis de ser executados, que quando o atleta ele não domina o gesto desportivo, ele só quer ir lá e carregar carga nele, ele pode ir machucando o ombro, onde ele não necessariamente precisaria fazê-lo se ele tivesse corrigido, fizesse uma reeducação postural do ombro dele. Então, a reabilitação aqui é muito importante. Isso sempre bota em prova, assim, ó. Síndrome do impacto é conservador, tá, gente? Ele só é cirúrgico na falha do tratamento conservador. Aí tem vários passos, tá, na reabilitação. Eu posso trabalhar com analgesia, depois mobilização passiva, depois trabalhar com fortalecimento e realinhamento. Aí o osteopata vai, libera o ombro, faz solturas, faz realinhamentos das escápulas, aí depois vai o profissional de educação física e trabalha com reforço muscular escapular, por exemplo. Quando eu faço a cirurgia, é na falha do conservador e quando tem lesão no manguito associada, tá? E eu, basicamente, eu vou lá e raspo, meto a broca aqui, ó, por vídeo, tá? E raspo esse esporão que vai formando no acrômio e faço o reparo do manguito. Ainda no ombro doloroso, eu tenho um passo, um tipo específico de paciente, que é o arremessador, né? Onde o gesto desportivo é um arremesso, ou seja, eu venho com a mão lá de trás e jogo para frente. É uma abraçada de natação, por exemplo, né? Só que esses pacientes, às vezes, eles não vão ter lesão no manguito, mas eles começam a ter uma limitação na mobilidade do ombro, principalmente em rotação interna. E aí ele vai dando aquela fraqueza no ombro dele. Então o cara faz... Alguns de vocês já devem ter sentido isso. Às vezes fez um treinaço de ombro, depois o ombro ficou pesado, ficou fraco, né? Ele não necessariamente ele teve impacto, mas só que essa desaceleração na fase final dos movimentos de arremesso, ela vai gerando microtraumas de repetição na escápula e ele vai gerando um desequilíbrio muscular, encurtamentos e causando dor, porque ele modifica a rotação do ombro, tá? Modifica o posicionamento do ombro. Então, nem sempre o arremessador ele tem síndrome do impacto. Por isso que a gente sempre indica tratamento conservador. Que às vezes ele tem um acrômio tipo 1 e tem sintoma de impacto, mas tu vai ver ele é só corrigir o gesto do arremesso que ele melhora a dor dele, tá? Então, como é que a gente faz o exame físico? A gente vê que ele tem uma rotação externa grande e uma rotação interna limitada, tá? E aí a gente pode encontrar, né, lá dentro na ressonância, além de uma eventual lesão de manguito rotador, eu posso achar uma lesão de cápsula, uma lesão que a gente chama de SLAP, que é superior, lateral, anterior e posterior, tá? É uma lesão lá em cima, onde o cabo longo do bíceps se insere. Eu posso ter instabilidade glenumeral, eu posso ter até fratura por repetição, tá? Fratura por estresse. A SLAP é uma das mais comuns no ombro do arremessador. Então, olha aqui, ó, a anatomia. O cabo longo do bíceps ele passa por aqui e ele passa na frente e se insere no topo da glenoide. Então, essas lesões no lábio da articulação, lembra, o manguito está em cima disso, tá? Então, não é por impacto isso é causado por estiramento, tá? As lesões ali, normalmente, elas acontecem superior, labral ou lateral também, esse L pode ser dos dois, tá? Anterior e posterior. Por isso que chama SLAP. E o teste que a gente faz é o teste de O'Brien. Eu pego o braço do paciente, rodo para dentro aqui, ó,
Quando eu rodo ele para dentro, eu aponto o cabo longo do bíceps contra o acrômio. E aí ele levanta, ele sente dor. Quando eu supino, melhora a dor dele. Então, ele é um teste em 2 etapas. Primeiro eu faço em rotação interna, depois eu faço a rotação externa, uma supinação, e eu tenho um alívio dos sintomas. Tá? Tratamento é, guardem bem, o tratamento é sempre reabilitação. Falhou, opera. Tá? Então, o ombro do arremessador, ele é uma das causas de ombro doloroso, ele pode ou não estar relacionado à síndrome do impacto, e quando tem lesão SLAP, aí eu tenho que, muitas vezes, eu já falei tratamento conservador, eu vou lá e reparo com âncora, cirurgia por vídeo também. Tá? E aí, ainda nessa mesma linha, a gente tem as doenças do manguito rotador. Deixa eu abrir um parênteses aqui agora. Vocês, a média de idade de vocês deve estar uns entre 20 e 30 anos, né? A média. A maioria está ali 22, 23. Se eu pegar todos vocês e fizer um ultrassom no ombro, mais de 30% já vai ter uma tendinitezinha de manguito, tá? Se eu pegar as pessoas com mais de 40 anos, 80% já vai ter uma tendinitezinha de manguito e alguns já vão ter uma microlesão. Pegar acima dos 60 anos, 100% vai ter algum processo degenerativo no manguito rotador. Só que nem todos eles que têm achados de imagem, eles vão ter necessariamente esses sintomas. Que é dor progressiva, fraqueza, piora noturna. Principalmente aqui, ó, eles reclamam muito aqui, ó, na lateral do deltoide aqui. Muitas vezes pode evoluir para restrição de movimento, que é uma outra patologia chamada capsulite, eles vão perdendo rotação, tá? Mas muitas vezes nem tem impacto associado e não tem história de esporte de arremesso associado. O ombro simplesmente ele começa a doer, do nada. E às vezes é até silenciosa, tá? Então, assim, ó, foi achado até 50% dos cadáveres lesões, mais comum lá direito, e muitas vezes era silenciosa, o indivíduo não sente dor, tá? Mas nessa área, então, quando eventualmente eu tenho um impacto associado, essa área aqui, ó, é a área que mais lesiona o supra. E o tendão mais lesionado é o supraespinhal, porque é uma área hipovascularizada, a gente chama de zona crítica de Codman. Então vamos lá, relembrando os testes, né, do manguito rotador. A gente tem o teste do supraespinal e o teste de Jobe, tá? Então eu faço uma rotação contra resistência, em rotação interna, eu posso fazer neutro e interno, então o supraespinal é neutro e o Jobe é interno, e o teste é positivo, ó, atenção para isso, tá? Olha a moça fazendo o teste de Jobe no paciente, ele é positivo quando ele perde a força, não é por dor, tá? Porque dor ele vai ter, se eu fizer em vocês, eu digo que 30% vai ter uma dorzinha no teste de Jobe, mas o teste ele é positivo quando tem perda de força, ou seja, o que ele significa? Que o supraespinal não está suficiente. Tá? Então, eu tenho uma lesão de supraespinal aqui. Eu ainda tenho o teste do infraespinal e o PATE, ou PAT, tá? Onde eu faço uma abdução, rotação externa 90 graus, e peço para o paciente fazer uma rotação contra a resistência. Aí eu estou testando o infraespinal. Só que às vezes ele tem dor no supra e no infra fazendo esse teste. Tá? Aí eu tenho o Gerber e o belly press. O Gerber e o belly press eu faço assim, ó, eu boto a mão do indivíduo para trás nessa mocinha aqui, ó. O Gerber eu ponho a mão lá na lombar e ela afasta essa mão contra a resistência do examinador. E o belly press, ou apertar a barriga, ele bota a mão na barriga e eu peço para ele apertar a barriga dele mesmo. Ele vai ter dor ou o cotovelo não acompanha, olha ali, ó. Ele não tem força para empurrar a mão dele contra a barriga dele, o cotovelo vem para trás e aí o subescapular está machucado, tá? É importante esses testes para a gente já pensar o que está incomodando ele. É óbvio que a gente vai fazer ultrassom, que neste caso, para tendinite de manguito, é o padrão ouro por ser um exame rápido e barato e não invasivo, tá? Mas, de novo, se eu estou pensando em operar, ou se esse paciente tem sinal de impacto, aí eu vou ter que fazer arterorressonância. Eu ainda posso fazer o teste de SPEED, que é o chamado teste palm up. Eu rodo a palma na mão e levanto aqui para eu testar bíceps, que pode estar dolorido. O O'Brien também eu posso fazer, suspeito de SLAP. Então, e aí, de exame, né, complementar, a escolha inicial, ele vai identificar as ites e lesões. Ele é barato e não invasivo, é o ultrassom. Quando tem dificuldade diagnóstica, ou o tratamento conservador está falhando, ou eu estou querendo achar lesões adicionais, já estou pensando em cirurgia,
eu vou lá e faço a ressonância, e quando eu não vejo direito na ressonância, eu faço a artrorressonância com contraste. Qual que é a diferença da ressonância para a artrorressonância? É que às vezes o manguito, o espaço subacromial é muito apertadinho, aí eu tenho que botar um contraste lá para eu diferenciar melhor onde é que está o supraespinal e o infraespinal. Aí eu peço a artrorressonância. Bom, vamos lá. Lesão de manguito. Lembrando que tudo pode estar associado, tá, gente? Então, eu falei primeiro de impacto. A impacto, ele pode ter lesão de manguito associado. E muitas vezes o paciente pode ser um atleta arremessador, por exemplo, tá? Então, primeiro, eu vou diferenciar se é uma lesão aguda ou crônica. Aguda, normalmente, é pós-traumática. O indivíduo teve uma queda, ele estava super bem, teve uma queda, rompeu o pedaço do manguito, e aí eu faço o exame e fecha o diagnóstico. Ela pode ser crônica, que é a maioria das vezes, né? De caráter progressivo ou não. Ela pode ser parcial ou total. Ela pode ter causa traumática ou degenerativa. E a gente aqui, existem várias classificações, a gente considera uma lesão pequena, abaixo de 1 centímetro, que é a maioria. Então, a maioria dos pacientes ainda é tratamento conservador, mesmo que tenha ruptura do manguito, porque a ruptura, normalmente, ela é menos de 1 centímetro. Vocês vão ver muito ultrassom assim, ó, 0,5 centímetro de ruptura na sua extensão, tal. Lesões médias ainda são possíveis de tratar conservador. Agora, acima de 3 a 5 centímetros, cirúrgica, sempre, tá? Por quê? Porque o indivíduo já perdeu função do membro, né? Muitos podem ter tendinite e bursite associada. Isso dói pra caramba, tá? Se alguém já teve bursite no ombro aguda, sabe o quão incomodativo isso é. O paciente sai de casa às 3 da manhã, morrendo de dor no ombro, ele está enlouquecendo, ele toma um monte de remédio e não melhora nada, tá? E aí, muitas vezes, você tem que infiltrar, fazer medicação intravenosa, dar analgesia potente, tá? O tratamento de lesão de manguito é, até prove o contrário, também conservador. Ele vai ser cirúrgico na falha do conservador ou com lesões grandes, lesões extensas, tá? A gente faz anti-inflamatório não hormonal, analgésicos e o corticoides. Esses analgésicos é assim, ó, é tramal para cima, tá, gente? Porque dá uma dipironia aí, não vai fazer nem cócegas. Então, toca injetável, toca um corticoide injetável, uma diprospan, uma beta-30, que ajuda pra caramba. Toca um anti-inflamatório não hormonal associado, tipo um Celebra, um Arcoxia ou uma nimesulida, e ainda deixa um tramal de resgate aí. Então, se o cara tiver muita dor, ou a mulher tiver muita dor, aí vocês vão ter que dar também eventualmente fazer um ciclo intravenoso antes. Não se imobiliza. Por que não se imobiliza? Exceto no traumático, tá? Para não dar capsulite adesiva, que é a próxima causa de ombro doloroso, eu vou explicar para vocês. E sempre reabilita antes de mais nada. Reabilita, fortalece, eventualmente infiltra, reduz o gesto esportivo. E na falha, tá? Ou quando tem impacto associado, ou falha do conservador, ou lesões muito extensas, tá? Eu posso fazer, nas lesões pequenas, eu posso fazer só a cromioplastia, né, que eu faço no impacto, e o desbridamento, e nas lesões com mais de 50% de espessura, acima de 6 milímetros, de largura, né, ou acima de 1 centímetro, acima de 3 centímetros de comprimento, eu posso fazer, então, reparo, ressecar a parte que está ruim do tendão e tentar fazer um reparo com âncora e sutura, tá? Nas Professor, lesões... Oi, pode falar. uma pergunta: qual tipo de anti-inflamatório seria utilizado nessas situações? Bom, que todo paciente que você vai dar anti-inflamatório, né, ele tem as contraindicações, né? Renal crônico, gestante, idoso, cardíaco, tudo isso vai te limitando, mas normalmente vai muito da opção do colega, tá? Eu, por exemplo, eu prescrevo anti-inflamatório hormonal e não hormonal, ou seja, eu ataco com corticoide injetável, tá? Então, eu gosto muito da beta-30, da diprospan, da permese, e aí eu deixo via oral um anti-inflamatório que eu estou habituado a prescrever. Eu gosto muito dos COX-2, tá? Celebra e Arcoxia, o Celecoxib e o Arcoxia, por exemplo. Mas tu vais conversar com vários colegas, cada um vão ter os seus de preferência. Alguns entram com diclofenaco, outros entram com nimesulida. Lá no SUS, lá no regional, por exemplo, eu não vou ficar prescrevendo a Arcoxia para o paciente pobre, porque é muito caro, né? Uns R$ 90 uma caixa. Mas é um baita no anti-inflamatório.
Aí a gente dá o que tem no posto, ibuprofeno, nimesulida. E lembra, o remédio, o anti-inflamatório, a ideia é tirar a dor. O tratamento mesmo é reeducação muscular. Então ele vai ter que ir para físio. Lesão de manguito, tendinite, bursite, impacto, ombro do arremessador é igual a fisioterapia. Muita, tá, gente? 30, 40, 50 sessões de fisioterapia aí. A medicação é só para apagar o incêndio, é só para aliviar sintoma mesmo. Beleza? Entendi. É porque eu acho que eu tenho isso. Ah, boa. Viu? É bem comum. Então, não sai tomando remédio antes de pesquisar, tá? Se tiver muito na crise, toma um anti-inflamatório e vai para físio. Ah, faz exame, né? Depois a gente vê isso pessoalmente lá na próxima aula. Bom, as lesões maciças, olha o que acontece. O tendão rompe, lembrando que o manguito ele ajuda a cabeça do húmero a ficar no lugar, né? Então, aqui rompeu o supraespinal, a cabeça acende, ó. Olha que desastre. Claro que isso não é da noite para o dia, né? E ela subluxa. Olha o que aconteceu com essa cabeça do húmero aqui. Olha a artrose instalada aqui. Aqui, perda total, né? Aqui, normalmente, é paciente mais idoso, que não cuida, chega a ter colapso da cabeça, artrose avançadíssima, e muitas vezes, gente, aqui é só prótese, tá? E a prótese no húmero não é tão boa quanto no quadril. O Jô Soares tem bilateral, tá? Se vocês verem algum vídeo do Jô Soares, vocês vão ver que ele abre os bracinhos até aqui, igual um pinguim, assim, ó. Ele não consegue botar a mão aqui, ó, atrás da cabeça. É bem limitado. Ele caiu de moto lá quando ele tinha uns 60 anos, 70, sei lá. E aí o Kekia lá em São Paulo botou 2 próteses de húmero nele, porque ele esfacelou a cabeça do húmero e não tinha mais manguito também. Agora, falando um pouquinho ainda de ombro doloroso, mas já mudando um pouco para a área não muscular, mas capsular, tá? Então, instabilidades. O que são as instabilidades do ombro? É aquele cara que luxou o ombro, reduziu, foi para casa, e aí ele não tratou. Ele não fez o fortalecimento, não fez a físio, e o ombro dele ficou instável, tá? Ele vai ficando instável, a partir das luxações, 50% dos ombros vão ficando instável e até 2% da população geral tem alguma instabilidade, não necessariamente foi traumática. Às vezes ele já é hiperelástico, por exemplo, ele tem um ombro instável. Mas a maioria das vezes é devido a uma luxação. E da maioria das luxações que acontecem no corpo, a maioria é do ombro e deixa instabilidade. Então, 96% das instabilidades são pós-traumáticas, tá? E as luxações, a maioria das vezes é a anterior, aquela que dá o sinal da dragona, a questão da prova, tá? Então, no trauma, o cara luxou o ombro, você reduziu, botou uma mobilização e mandou ele para físio. Pois bem, esse cara não reabilitou bem, ou ele reabilitou bem, mas ele vai lá e luxa de novo, e luxa de novo, e luxa de novo. Depois do terceiro episódio, o ombro dele ficou instável. Ele vai luxar para sempre se ele não operar. Como é que a gente testa isso, tá? Então, a gente vê qual que é a queixa do paciente. Ah, meu ombro sai do lugar de vez em quando. Não confundam a sensação dele sair do lugar com a luxação propriamente dita. Então, quando ele sente que sai do lugar e volta sozinho, muitas vezes ele pode ter frouxidão ligamentar, tá? Mas às vezes eu tenho realmente o ombro luxa, ele vai para o hospital toda hora botar no lugar. Aí eu posso fazer o teste da gaveta, tá? Eu estabilizo a minha mão por trás do paciente e desloco o ombro para frente e para trás. Eu posso fazer o teste do sulco, eu pego e posiciono o paciente sentado, dobro o cotovelo dele e aperto o cotovelo dele para baixo e vai, olha, puxando tudo, eu quase luxo a cabeça do húmero dele. Então, eu forço o ombro para baixo e eu posso ter, então, a formação de um sulco, de um espaço ali. Eu posso ter o teste da apreensão, eu deito o paciente nessa posição, rodo o braço dele externo e vou forçando o paciente, bota a mão na tua mão, ele faz assim, doutor, vai luxar, vai luxar, vai luxar, para. Ele sente a instabilidade, tá? E eu posso ter o teste da recolocação, que basicamente quando eu luxo, eu vou lá e recoloco, eu fico com minha mão ali, eu sinto que vai luxar, eu vou lá e recoloco. Não recomendo fazerem isso, tá? Porque uma vez já vi um coleguinha luxar o ombro, teve que fazer manobra, puta, deu um rolo. Então, não tenta fazer muito recolocação, não. Só vai na instabilidade, um teste da apreensão, perdão, vai até o paciente falar. Você vai bem devagarinho, vai rodando. Ai, deu, para. Já é considerado um teste positivo. Ainda posso fazer o Fukuda, que o Fukuda eu forço o ombro para trás, eu vejo se tem instabilidade posterior. E aí, as lesões,
e a mais comum, né, é a lesão de Hill-Sachs. O que acontece? O ombro luxou, aqui eu estou vendo de cima, tá? Aqui é anterior, aqui é posterior. Então, ele luxou a cabeça do húmero para frente, bum, e bateu essa parte aqui, ó, contra a glenoide, quebrou o húmero dele, tá? Então, esse indivíduo, quando ele luxou a primeira vez, ele fez uma lesão de Hill-Sachs. Além disso, ó, a lesão de Hill-Sachs aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Essa aqui é um Hill-Sachs reverso. Esse aqui luxou para trás, ó. Tá subluxado ainda. E ele bateu aqui e fez a fratura em V aqui da cabeça do húmero. Tá vendo? A gente chama de lesão de McLaughlin ou Hill-Sachs reversa. E a lesão de Hill-Sachs, olha ela aqui, ó. Aqui tá reduzido, né? Quando ela é abaixo de 25% da espessura da cabeça, ela é até relativamente estável. Acima disso, ela precisa ser operada. E junto com isso, existe a lesão de Bankart, que a cápsula articular ela rompe, né, quando a cabeça do húmero sai, e às vezes ela arranca até um pedacinho do osso junto. Aqui é o caso, ó, que esse ombro luxou, ele fez um arrancamentozinho, que é um Bankart ósseo. Então, são situações que muitas vezes eu vou ter que operar. Como é que é o tratamento? O bom dessa aula é que assim, ó, a maioria dos tratamentos é tudo a mesma coisa. É tratamento conservador até prova o contrário. Então, o indivíduo luxou uma vez, eu vou lá e boto ele na físio. Muito fortalecimento. 3 meses de físio. E aí ele tem uma chance que vai de 26% a 48%. Se ele fez uma físio muito bem, ele vai ter menos de 25% de chance de recorrência. Agora, se ele luxou mais de uma vez, aí ferrou. Bom, quais são os fatores de risco para recorrência? Instabilidade multidirecional, ou seja, esse indivíduo tem muita flexibilidade, e aí isso pode ser um problema. Quanto mais jovem, mais risco de luxar de novo, porque o jovem tem mais espaço articular, né? Só por isso. Quando tem lesão de manguito associada, é pior prognóstico. Quando tem a lesão de Hill-Sachs, com mais de 25% de comprometimento. Tratamento conservador, eu vou modificar as atividades, vou fortalecer, e eu consigo, então, ter ótimo resultado, principalmente nas instabilidades atraumáticas, até 80%. Tratamento cirúrgico é indicado na falha do conservador, eu faço reparo por vídeo também, tá? Eu reparo a lesão de Bankart e a instabilidade. E ele é melhor indicado quando o paciente teve poucos episódios de luxação, que é a chance de recidiva é menor. É claro que o reparo aberto, ele é indicado quando eu falho artroscópico ou quando o paciente é muito tigrão, tipo o Mel Gibson botando o ombro no lugar dele no máquina mortífera. Ele luxava o ombro toda hora e aí ele dava uma porrada no ombro dele na parede para botar no lugar. Então, quando o paciente é muito tigrão, ou seja, ele não é comportado, ou quando ele teve mais de 5 episódios, tem instabilidade grande, aí eu tenho que fazer o reparo aberto, porque eu tenho que jaquetear, eu tenho que suturar bem a cápsula dele ali. Tá? Bom, então a gente já viu impacto, lesão de manguito e tendinite de manguito, a gente já viu instabilidade, a gente já viu o ombro do arremessador. Agora, a quinta causa de ombro doloroso, que é mais comum em pacientes acima de 50 anos de idade, é chamado frozen shoulder, ou ombro congelado, ou capsulite adesiva. Tá? Esses pacientes eles têm uma característica histológica, claro que isso é um achado, tá? Que quando ele endurece, o ombro deles vai endurecendo, tá? Ele vai perdendo o movimento do ombro. E aí você vai fazer uma análise histológica, você vai ter uma hiperplasia fibroblástica com secreção de colágeno tipo 3, fazendo essa contratura. O tecido é hiperplásico, semelhante à doença de Dupuytren, que é uma contratura que dá na mão. É raro, tá? Mas é muito comum em diabético. Porque Deus quis, é mais comum em mulher também. Não sei por quê. 70% é mais comum em mulher acima de 50 anos. Lado não dominante pode ser bilateral. Então, diabetes mellitus aumenta em 5 vezes o risco, principalmente os insulinos dependentes. O paciente fica muito tempo imobilizado. Então, por isso que a gente não recomenda paciente com tendinite de manguito, por exemplo, muitas vezes, muitos deles são mulheres acima de 50 anos, você ficar imobilizando, porque aí eles vão ter capsulite adesiva. E ela pode ser primária ou secundária, pós-traumática, por exemplo, pós-cirurgia, tá? Então, como é que é a história natural dessa doença? Você tem 3 fases, tá? Primeiro, como é que chega esse paciente? É uma dor gradual e difusa, com piora à noite, deitado sobre ombro. Até aí, qualquer ombro doloroso pode dar o mesmo sintoma, né? Uma dorzinha no ombro que vai piorando à noite. Só que você
Se você ignorar essa fase, não dá para diagnosticar direito uma capsulite nessa fase, mas se você não mandar esse indivíduo para a física, se você imobilizar ele, por exemplo, ele pode evoluir com rigidez, perda progressiva da rotação interna, da flexão, da rotação externa, e dificuldade até para pegar uma carteira do bolso, botar um sutiã, e pode levar essa fase do congelado, ele pode levar de 4 a 12 meses para descongelar. E depois o ombro descongela com ganho progressivo, podendo voltar perto de 100%, mas a maioria tem 10% de prejuízo a longo, 10% tem prejuízo da mobilidade a longo prazo. A maioria não retorna 100%, recupera 95%. Você tem, então, um estágio inicial, que a gente chama de pré-congelamento ou pré-adesivo, onde você tem muita dor, tá? Então, toda pessoa que chegar com o ombro doloroso, se for mulher, acima de 50 anos, diabético, um ombro muito doloroso, desproporcional, que já tomou tramal, não melhora, pensem que pode ser uma capsulite adesiva no estágio pré-adesivo. Eles fazem muita sinovite, e aí a gente tem, então, no estágio 4, né, já um amadurecimento das aderências, e o ombro está duro, o ombro está duro. Então, a gente tem sempre, como é que é o diagnóstico? Ele é clínico, tá? E a gente tem uma limitação ativa e passiva dos movimentos em rotação externa e elevação. A gente até pode fazer exame de imagem, tá? Ultrassom, ressonância, para descartar lesões associadas. Mas, basicamente, o que fecha o diagnóstico de capsulite, se eu botar numa prova assim, ó, mulher de 50 anos, com doloroso, noturno, com piora da mobilidade, chega ao exame clínico com muita dor no ombro e perda de mobilização passiva do ombro, vocês vão pensar em capsulite adesiva. Como é que é o tratamento? Conservador, na maioria dos casos. De novo, inflamatório, corticoide, analgésicos. E aqui, ó, eu posso dar pregabalina e gabapentina, que são medicamentos... Tchau, tchau. São medicamentos neuromoduladores, tá? Para ajudar a tratar, porque ela tem um padrão neuropático, essa dor também. E muitas vezes eu posso fazer um bloqueio neurológico aqui para tirar a dor, tá? E aí, isso facilita a vida do fisioterapeuta, que aí ele vai fazendo mobilização passiva em forma de pêndulo, ele vai fazendo mobilização ativa e assistida, e aí eu vou trabalhando com a dor, e aí, muitas vezes, eu recupero bastante o movimento. Quando eu falho, opero. Eu posso fazer a manipulação sobre anestesia, eu posso anestesiar o paciente, só movimentar o braço dele, só que tem que tomar cuidado, porque muitos desses pacientes já têm um pouquinho de osteoporose, eu posso quebrar o ombro dele. E é melhor a manipulação quando ela é secundária a um trauma. E eu posso fazer uma artroscopia com liberação da cápsula. Bom, o sexto tipo de ombro doloroso, ele pode ser uma consequência, muitas vezes, da tendinite de manguito, é quando o manguito calcifica. Olha aqui, ó, isso aqui é uma tendinite calcária do manguito rotador. Tá? Muitas vezes pode ser confundida até com fratura. Ela é autolimitada e a maioria assintomática. Às vezes você faz um raio-x do ombro porque o cara caiu, e aí você acha essa imagem aqui, ó, uma tendinite calcária. Tá? Também é mais comum no sexo feminino, acima dos 30 anos, e pode cometer até 10% da população. Geralmente é membro dominante, e a capsulite é um membro não dominante, tá? Ela é bilateral em 25%, a maioria não tem história de trauma, e o tendão mais comum é o supraespinhal. Ela também tem algumas fases, tá? A pré-calcificação, a fase calcificada e a fase de pós-calcificação. Então, essa aqui é a história natural, tá? Ela vai tendendo a ser reabsorvida. Só que quando ele começa a reabsorver, é onde esses pacientes procuram a gente. Então, é importante saber que isso existe, porque muitas vezes também é uma mulher chegar à noite com dor, muita, mas desproporcional, e aí tu vai fazer, ela não tem limitação da capsulite adesiva. E aí tu faz um ultrassom, você mostra lá uma tendinitezinha de manguito, mas com calcificação. Então eu sei que é uma tendinite calcária, tá? Então a dor é o sinal clínico mais importante e ela pode ter capsulite adesiva associada, tá? Mas não necessariamente vai ter. E eu fecho o diagnóstico com raio-x. O tratamento também é conservador, tá? Eu posso eventualmente imobilizar se tiver muita dor, mas eu tenho que tomar cuidado para não dar capsulite. E aí, fisioterapia, bloqueio e terapia de onda de choque. Tá? Se já tiveram nefro, já tiveram aula de cálculo renal, é a mesma terapia para quebrar a pedra. Eu vou lá e quebro a calcificação do ombro dela. Cirurgia na falha do conservador, né? Posso arrancar aquela parte calcificada.
E muitas vezes eu já aproveito e faço uma cromoplastia porque eu tenho impacto ali no ombro, né? Gente, de ombro doloroso, então, só resumindo, a maioria deles é tratamento conservador. Eu sempre tenho que pesquisar o manguito, tem que ver se tem impacto subacromial. Eu tenho que ver se tem mobilidade, tá? Se ela se ela tem uma restrição de mobilidade, pensando em capsulite. E eu tenho que testar a estabilidade do ombro, principalmente se ele tem história de trauma. Mas é conservador e ele é cirúrgico em casos muito específicos, tá? Vou falar um pouquinho por cima, porque na reumato vocês têm isso também, algumas tendinites, tendinopatias, tá? É muito comum, tá, gente? Muitas vezes relacionada ao trabalho, eventualmente algum exercício físico, né, repetitivo. Vocês vão ver muito, principalmente quando acompanhar o ambulatório nosso na 9ª fase, se não mudar o programa do internato até lá de novo. Vocês vão ver no meu ambulatório lá no Palhoça, os alunos da 9ª passam comigo, é muito comum isso. E muitos deles relacionam assim, eu trabalho de faxineiro e tenho muita dor no braço, no antebraço, na mão. Eu tenho muita dor no ombro, muita tendinite. Aí você faz ultrassom tendinite para tudo quanto é lado. É muito comum, muitas vezes são movimentos repetitivos errados, tá? E muitas vezes tem um ganho secundário, porque você não vê isso, tendinite, num moleque que fica jogando Free Fire durante 18 horas por dia, tá? E nem num pianista que faz isso por profissão. Ele até pode ter tendinite, mas ele adora tocar piano, o moleque adora jogar videogame. Agora, aquela moça que trabalha com digitação 6 horas por dia, ela vai estar, muitas vezes, irritada com o trabalho, às vezes não é bem paga, então eles vão jogar a culpa muitas vezes no trabalho. Vocês vão ver, todos eles vêm, muitas vezes até na emergência, pedindo a receitinha do remédio para dor, fisioterapia e muitas vezes, e quase sempre vão pedir um atestado médico também. Lembrar de algumas, tá? Específicas. Aqui, ó, no primeiro dedo tem a tenosynovite de De Quervain. O De Quervain é porque o primeiro túnel e o primeiro túnel extensor, esse aqui, eles têm uma banda aqui, ó, tem uma cinta aqui. E aí eles podem ter uma tendinite estenosante, dá bastante dor. E a gente muitas vezes tem que até fazer cirurgia aqui, tá? Está relacionado ao trabalho repetitivo, trabalho com polegar de pinça, movimento de pinça muitas vezes, também dá na vovozinha que faz muito tricô, tá? E aí você tem que ir lá e eventualmente infiltrar e tratar ele de diversas maneiras. O teste mais comum é o teste de Finkelstein, tá? Então você pega o polegar do paciente, pede para ele abraçar o polegar e faz esse movimento aqui, ó, desvio radial para ulnar, e ele vai ter dor ali, tá? Posso pedir raio-x para descartar outras causas, ultrassom, e um diagnóstico diferencial, principalmente a artrose do primeiro compartimento aqui, ó. Isso aqui é uma risartrose, tá? Que pode ser secundária a um trabalho repetitivo de longa data também. Também tem que descartar as artrites, né? Artrite reumatoide, por exemplo, pode dar dor ali. E síndrome compressiva do nervo radial, sensitivo também, é diagnóstico diferencial. O tratamento ele é conservador, fisio, anti-inflamatório, corticoide, eventualmente uma órtese dessa aqui. Só que quando falha, eu vou lá e abro aquela cinta, ó, que é aquela banda fibrosa, eu pego e abro ela. Abro ela, melhora o tendão. Só que isso aqui é raro, tá, gente? É mais comum tratar conservador mesmo. Com talinha, com órtesezinha, anti-inflamatório, corticoide e vida que segue. Eu tenho o dedo em gatilho, que é quando o cara tem uma tendinite, tem as polias aqui, ó, e às vezes o tendão ele incha, ou ele faz um cisto e ele bloqueia. Mais comum em mulheres acima de 40 anos, 45, ninguém sabe direito a causa, às vezes pode ser uma malformação da polia, mas tem relação com movimento repetitivo, diabético, doenças autoimunes e doenças do colágeno. É mais comum no polegar. O tratamento também é conservador, tá? E eu posso, eventualmente, fazer uma infiltraçãozinha com corticoide e na falha do conservador eu vou lá e arranco essa polia fora aqui e o dedo vai. É como em criança também, tá, gente? Só que criança, ela recupera bem. Eu cito essas duas patologias, o De Quervain e o gatilho, porque vocês vão atender muita gente com isso, tá? Vocês vão ver, volta e meia, o paciente vai consultar com vocês, sei lá, para fazer uma consulta de rotina clínica, o cara pega e fala assim, doutor, meu dedo tá travando aqui, ó, meu polegar. Aí vocês vão saber a polegar em gatilho. As epicondilites, né, que é aquela dorzinha de cotovelo,
Quando ela é lateral, a gente chama de cotovelo de tenista. Quando ela é medial, a gente chama de cotovelo de golfista, apesar de a gente não atender muito golfista aqui no Brasil, né? Mas é só um nomezinho. Na verdade, é bem comum ambos, tá? Dá mais ou menos a etiologia tanto em homem quanto em mulher, principalmente acima de 50 anos. E a epicondilite lateral ela é mais comum que a medial, tá? E muitas vezes o músculo mais acometido é o extensor radial curto do carpo, mas ela pode pegar todos os extensores, tá? Extensor comum dos dedos, extensor radial longo do carpo, mas o extensor radial curto do carpo é o mais comum. E aí, eu tenho o mais interessante disso, sempre cai em prova geral, é os testes clínicos, tá? O teste de Cosen e de Mill. Então, lembra do cara arremessando uma bola de basquete, macetinho. Cosen, Mill. Cosen, Mill. Então, Cosen, eu flexiono o cotovelo e eu estendo o punho. E o Mill, eu estendo o cotovelo e faço flexão do punho. Mill, M, né? Mill. Então, Cosen, Mill. Cosen, Mill. Tá? Pegaram o macete? Olha lá. Ó. Cosen, Mill. Cosen, Mill. Sempre eu pego na prova e metade confunde. Então, guarda bem. Cosen, Mill. Pode ser que caia na prova, hein? Adriano, por que é importante saber isso? Porque cai em prova de residência geral também e porque é legal, é um examezinho massa de fazer. Claro que eu não vou pedir para o paciente fazer isso sozinho, eu vou fazer eu na mão dele, né? Aí eu vou palpar o epicôndilo, ele vai ter dor, tá? Um outro teste que eu posso fazer é pedir para ele estender o punho, assim, o cotovelo, e eu peço para ele estender o terceiro dedo contra a resistência, chama teste Maudsley. Aí eu vou lá e ele vai dar positivo, vai dar dor no epicôndilo aqui. Alguém aqui já teve epicondilite? Ninguém? Ah, vocês estão muito novinhos ainda. Vocês vão ter, tá? Fica frio. Dói pra caramba, é um saco. E melhora muitas vezes. Aí, ó, já viu, o Arno já teve. Vai ter gente que tem. Com certeza já tiveram epicondilitezinha. É um saco. Quem treina musculação às vezes pode ter. Eu tenho diagnóstico diferencial, o raio-x muitas vezes é normal, eu posso fazer a ressonância, mas o diagnóstico é clínico, tá? E o diagnóstico diferencial são coisas raras, tá? Quando tem uma instabilidade, doença de Panner, que é a osteocondrite capítulo, síndrome de supinador, mas via de regra a epicondilite é bem comum. A medial ela é menos comum, tá? E aí já pega os flexores, né? E eu tenho que sempre tomar cuidado com a neuropatia do nervo ulnar, porque o nervo ulnar passa junto aqui do epicôndilo medial, tá? E olha lá, o Arno conseguiu ter medial e lateral. Parabéns, Arno, show de bola. Mas trata conservador, fica bom, tá? E adivinha como é que é o tratamento, né? Corticoide, anti-inflamatório e fisioterapia. Show de bola, né? Ortopedia é fácil, gente, bem tranquilo. O exame físico eu vou ter dor, a palpação no medial, né? E eu pioro com a flexão do punho, tá? Então, eu posso fazer a flexão do punho e ele vai ter piora. Então, tratamento. Sucesso no conservador de 95%, tá? Price, Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation. Né? Proteção, posso botar uma tipóiazinha, posso botar uma cotoveleirinha, posso botar ice, que é gelo, compressão também, que entra junto com a imobilização, e elevação. Aqui a elevação não vale muito, isso vale mais para entorse de tornozelo, tá? Fisioterapia, infiltração com corticoide, que aí eu posso até completar, porque ele vai fibrosando, né, o tendãozinho ali, e aí eu vou, quando eu passo a agulha ali, eu completo a lesão da fibrose e melhoro. Aí existe uma terapia alternativa, plasma rico em plaqueta, autotransfusão e outras coisas, blá, blá, blá. Muita pouca evidência, tá, gente? Então, fiquem na físio, corticoide anti-inflamatório e na cirurgia na falha, tá? A epicondilite medial, sempre lembrar da compressão do nervo ulnar, muitas vezes ele pode ser comprimido. Oh, caramba, peraí, deu. Bom, aí por fim, tá? Finalizando, então, a gente sabe que no ombro já tem aquelas 6 patologias mais comuns, cotovelo e antebraço, as tendinites, tá? Não tem muito segredo, tendinite, a maioria das vezes é correção de gesto. E, por exemplo, se o cara é digitador, eu tenho que ir lá na mesa dele orientar ele a posicionar a mesa numa posição melhor. Existe gente hoje especialista em ergonomia, tá? Às vezes tem que ir um médico do trabalho lá no trabalho do indivíduo e modificar a posição dele. Muita fisioterapia anti-inflamatória. Por fim, as síndromes neurológicas compressivas, tá? Quando a dor neural
não é uma dor de compressão, que muitas vezes se sobrepõe a uma dor muscular. Então, a gente começa com a síndrome do desfiladeiro torácico aqui, né? Que é uma cervicobraquialgia. Lembra do teste de Addison? Que você pega e pede para o paciente olhar para o lado da lesão e não contralateral, como eu botei na prova? Então, quando ele tem os escalenos, ele vai ter uma redução do pulso, né? Do pulso radial, e ele também pode ter compressão do plexo braquial. E isso causa muita dor, tá? Principalmente nessa porção aqui, ó, entre os escalenos, no triângulo interescalênico. Às vezes ele tem também uma costela cervical que dificulta também. E muitas vezes a desfiladeiro torácico, ele pode dar uma cervicobraquialgia aí, e às vezes o paciente assim, tá meio taquicárdico, tava com dor torácica, com cardio, depois você vem para cá que se isso aí for desfiladeiro torácico, eu te medico. Mas, de fato, o cardiologista me ligou e falou, Daniel, porra, eletrocardiograma de infartado aqui, elevação de supra de ST, T invertida, onda Q, o cara tava infartando, teve que ficar internado, fazer, colocar stent e tudo, coitado, mas tá bem, tá? Então, muitas vezes, ela se sobrepõe, e o desfiladeiro torácico dá muita dor, tá, gente? Muita dor, apesar de ser raro. A última coisa que eu falei, travou? Tá, o que que foi, hein? Do desfiladeiro torácico? Ah, tá. Então tá. O último minuto. Então tá, vamos de novo, tá? O síndrome do desfiladeiro torácico é uma dor que dá, muitas vezes, cervical irradiando para o braço, podendo dar parestesia, tá? Na mão. E muitos desses pacientes, eles sentem muita dor. E às vezes eles vão no cardiologista achando que estão infartando. Ou vice-versa. Às vezes o cara está infartando e vem no nosso consultório, como eu já diagnostiquei uma vez. Então, ele estava com muita dor cérvico-braquial, com parestesia na mão, só que ele estava com um estado geral ruim, ele estava palpitando o coração dele, ele estava pálido, um estado geral ruim. Eu perguntei, você está com dor no peito? Eu estou com um pouquinho de dor no peito, comi um churrasco agora, estava morrendo de dor. Eu mandei ele no cardio, o cardio pegou e falou, me ligou e falou, Daniel, esse cara está infartando. Coitado, ficou internado. Então, assim, não é que vocês vão pensar que todo cara que está com ombro, dor na cervical e no ombro vai estar infartando, mas tem que passar na cabeça de vocês, fazer uma história completa, entendeu? Bom, quais são as causas, né? Muitas vezes ela é compressiva por uma causa óssea, eventualmente tecidos, e também, tá? Outra causa de dor são as dores de hérnia, né? E ombro doloroso. Então, ela meio que se sobrepõe. Às vezes é difícil fazer esse diagnóstico, tá? Porque às vezes o indivíduo tem uma hérnia de disco na cervical, uma tendinite de manguito no ombro e ainda tem uma cervicobraquialgia. Às vezes eu tenho que fazer um monte de exame, tá? Eu tenho aqui as principais causas, né? Compressão dos escalenos, hipertrofia dos escalenos, alguma compressão ligamentar, costela cervical, processo transverso proeminente, alguma sequela de uma fratura de clavícula ou de costela, um tumor, mas isso são raros, tá? A clínica, então, os sintomas eles podem ser constantes ou posicionais. Ah, Daniel, só dói quando eu levo o braço, ou só dói quando eu deito em cima dele. Muitas vezes é vago e mal definido, tá? O paciente muitas vezes vai um monte de médico, tá? Ele chega para a gente, já passou com cardio, com clínico, com orto, foi em 3 especialistas, é difícil achar o diagnóstico. Muitas vezes a dor ela não é definida, ela pode ser supraclavicular, cervical, pode doer o tórax, tá? Pode doer a região da mama, ou no seio aqui no meio, no externo. Ela é mal localizada, pode dar parestesia, pode dar hiperidrose, pode dar mão fria e quente, pode dar edema. É muito raro, é muito vago, tá, os sintomas. Eu posso ter sintoma de compressão neurológica, perda de força, então o exame neurológico deles é muito importante, tá? Posso ter dor radicular, posso ter dor na região da occipital, e aí eu vou testar as raízes nervosas, né? E eu posso ter até compressão vascular associada, então posso ter sintomas de compressão vascular, edema, mudança de coloração, dor profunda.
E aí o teste mais comum é a manobra de Addison, né? Que a gente faz para síndrome de desfiladeiro torácico. Mas lembrando que eu posso fazer o teste de Wright também, tá? Que eu elevo o braço aqui, ó, e faço uma hiperabdução, rotação externa e elevação acima da cabeça, eu tenho uma redução do pulso radial. Só que lembra, esse é um diagnóstico que é difícil de fazer, tá? Muitas vezes não é feito na primeira consulta. Você começa assim, ó, como é que funciona na prática? O cara vem, Daniel, dói o ombro e irradia para o pescoço. Aí eu examino ele, faço lá Lermite, Sperling, faço todos os testes de ombro, alguns dão positivo, e aí eu direciono, vamos pesquisar essa cervical, vamos ver se tem uma hérnia. Mas vamos fazer um ultrassom desse ombro e vamos ver se tem. E vamos começar a tratar. Aí, puta, melhorou parcial, mas continua, tá dando parestesia, perda de força. Aí tu olhas o disco cervical, não tem uma hérnia expressiva, aí eu vou começar a pensar em desfiladeiro torácico, tá? Posso ainda fazer o teste de Ross, né? Onde eu peço para o indivíduo ficar nessa posição aqui e abrir e fechar as mãos. E ele pode dar parestesia, desconforto e mão pálida. Agora, olha só, gente, esse teste aqui é meio sem noção. Fica assim, abrindo e fechando a mão por 3 minutos. Até a minha vai doer, tá? Mas o mais importante, muitas vezes, é devido à compressão do plexo braquial e da região vascular, eu vou ter palidez da mão, tá? Aqui é um exemplinho de uma costela cervical, ó. E aí o tratamento é uma naba, porque tem que ir lá e ressecar essa costela cervical, né? A gente tem que chamar o Dr. Daniel de Pietro, professor de vocês, pai da Manuela, que vai ter que arrancar essa costela cervical aqui do cidadão. É uma região quase nada perigosa, né? Tu tem só todos os vasos aqui subclávios passando aqui, tu tens todo o plexo braquial. É uma área zona do agrião aqui, né? É meio complicado mexer aqui. Bom, diagnóstico, né? Eu vou fazendo o diagnóstico clínico, vou entupindo o paciente de exame. Não tem jeito. É muito bonito falar na teoria que os exames clínicos são legais. Na prática, mete ressonância, ultrassom e eletroneuromiografia. Pode fazer porque algum desses exames vai dar positivo. Tratamento, de novo, sempre conservador. E aí eu vou descomprimir quando tem uma coisa muito específica, tá? Ainda posso associar fisioterapia, perder peso, mudança nas vidas diárias. Existe uma situação onde tem muita hipertrofia dos escalenos, eu posso fazer toxina botulínica, tá? Mas eu não tenho experiência, só citei que existe. Das semicompressivas, tá acabando a aula, tá, gente? Mais 10 minutinhos aqui, já acabei. Até menos que isso. A mais comum, tá? A mais comum de todas é a síndrome do túnel do carpo. Com certeza, uma a cada 6 de vocês vai ter uma mãe, uma tia, uma avó ou algum parente próximo que já teve isso aí. Ou até vocês mesmos, tá? É muito comum em mulheres, 70% das pessoas acometidas é mais de mulher, entre a quarta e sexta década de vida. E em gestantes também. A minha esposa teve, quando estava grávida da Lorena, melhorou com o pós-parto, tá? Por quê? Por causa do edema. E por que dá mais em mulher? Porque o canal do carpo na mulher é muito fechadinho em relação ao masculino. Então, é mais fácil de comprimir o nervo mediano. Ela tende a ser mais do lado dominante e unilateral. É muito raro em criança, eu vou pesquisar malformação nas crianças, tá? E tem uma relação direta com o hipotiroidismo. Então, lembrar do túnel do carpo, né? Que eu tenho aqui o ligamento transverso do carpo e ali dentro passa 9 tendões e um nervo, que é o nervo mediano, que inerva essa região aqui, ó. Tudo que está roxo aqui é inervado pelo nervo mediano. Então, ele inerva a parte radial do quarto dedo, terceiro, segundo, primeiro, e a região palmar, tá? E eles vão tendo, então, parestesia, principalmente noturna, na mão, tá? Principalmente na mão, com ou sem dor, podendo irradiar até o antebraço. E olha, de novo, sintomas noturnos, tá? E olha que interessante, muitos desses pacientes têm dor no ombro também. Eu tenho que diferenciar, por exemplo, um desfiladeiro torácico. Só que a túnel do carpo era clássica, eles vão perdendo força de pinça, e nos casos mais graves, o fofinho da mão aqui, ó, essa parte aqui, ó, o gordinho da mão aqui, que é a região tenar, ela vai estar bem atrofiadinha, tá? Nos casos gravíssimos. Quais são os testes, então? Tá? Então, aqui é a área de hipossensibilidade, né? E quais são os testes? O Fallen e o Fallen invertido. Então, 1 minuto, eu posso fazer assim também, e ele vai começar a reproduzir os sintomas, né? Eu posso fazer o Tinel, que é a percussão, vai dando choquinho no trajeto do mediano. Então, o Tinel é positivo com choquinho.
E eu posso fazer o Durkheim, que é onde eu aperto o túnel do carpo e ele vai ter os sintomas ali. Aqui, gente, eu até posso fazer eletrodermiografia como um padrão ouro para justificar eu operar esse indivíduo ou não. Como é que é a eletroneuromografia? Eu vou ver se o nervo está comprimido, ele não manda, né, o sinal lá para baixo. Eu posso ter uma latência motora acima de 4 milissegundos, posso ter uma latência sensitiva, então está diminuindo o fluxo neural ali para a periferia, né? E aí eu vou ter um teste que só basicamente me confirma o diagnóstico. Mas assim, ó, mulher, 40 anos, com sintoma típico e Fallen e Durkheim positivo, pode pedir um ultrassom, que ele já mostra lá que tá comprimido, tá? Que o nervo está espessado. De novo, tratamento conservador vai bem, tá? Principalmente nos quadros iniciais, onde eu não tenho atrofia, não tenho paresia, gestante melhora, mas eu posso usar uma órtese noturna, posso dar anti-inflamatório, fazer físio, infiltrar é meio controverso, mas aqui, gente, acaba evoluindo muitas vezes para o caso cirúrgico, diferente das outras patologias. Porque a cirurgia aqui é ridícula. Eu vou lá, faço uma incisãozinha aqui, abro o túnel do carpo e resolvi a vida, entendeu? Ela é muito boa, a cirurgia aqui. E pouca complicação. Então, a gente opera pra caramba. Só que tu vai sempre tentar um conservador antes, tá? Outras síndromes compressivas. Então, às vezes, aonde tem nervo, ele pode ser apertado. Tá? Então, existe a síndrome do túnel cubital, que pode ser aqui ao nível do cotovelo, onde passa o nervo ulnar, né? Que é a segunda síndrome compressiva mais comum. A mais comum é a túnel do carpo, tá? E muitas vezes eu posso estar associado, ou diagnóstico diferencial, com epicondilite medial. E aí eu vou ter a parestesia na região dorsal e ulnar aqui, ó, e na região volar da mão também, tá? Então, onde o nervo ulnar inerva. E o teste é o teste de Froman. Como é que é o teste de Froman? O nervo ulnar, ele inerva o adutor do polegar, o adutor, e a adução faz isso, ó. Isso é uma adução do polegar, tá? Quando ele está falhando, o paciente vai fazer isso aqui, ó. Então, eu seguro uma folhinha de papel e pede para ele segurar de forma de adução. Quando eu puxo a folhinha, ele não consegue segurar, ele faz isso. Chama sinal de Froman. E na prática é bem legal quando ele dá positivo, tá? A gente se sente fodão, assim, porra, que legal, fiz um teste de Froman positivo. Só que muitas vezes o paciente, ele até chegar nesse ponto, ele já está muito grave. Então, às vezes você vê, aqui ele já tem até atrofia da musculatura intrínseca, né? Que é os lumbricoides e os interósseos, que também são inervados pelo nervo ulnar. Só que muitas vezes eu não tenho esse sinal positivo. E aí, ele é comprimido lá no cotovelo, epicôndilo medial, o nervo ulnar passaria aqui embaixo, ó. Eu vou lá e secciono essa membrana aqui e transfiro o nervo ulnar para outro lugar. E aqui eu trato ele. É claro que eu vou tentar tratamento conservador antes. Agora, aqui, ó, no punho, o nervo ulnar passa por um outro túnel, chamado canal de Guion, tá? Ele passa junto com a artéria ulnar aqui. E ele pode, muitas vezes, no ciclista pode ter muito, tá? Quem faz mountain bike, por exemplo, apoiando a mão, vai tendo microtrepidação, ele vai comprimindo o nervo ulnar, começa a ter parestesia no nervo ulnar. E a gente trata também com fisioterapia, modificação da pegada aqui do ciclismo, né? Bike fit, sobe um pouquinho a mesa, modifica. Agora, quando o indivíduo teve uma fratura, tem que tratar a fratura. E às vezes tem uma malformação, uma musculatura anômala, um cisto, ou até um aneurisma de artéria ulnar. Aí tem que ser tratado. E aí, para finalizar, existem outras síndromes compressivas, tá? Eu lembro que eu falei para vocês, onde tem nervo, pode ser comprimido. Existe a síndrome do supinador, que ele passa aqui na região do supinador, e eu diferencio da epicondilite lateral. Como é que eu diferencio isso? Síndrome supinador dá sintoma neurológico, perda de força, dormência, parestesia, enquanto a epicondilite não. E a síndrome de Wattenberg, que é a compressão do nervo radial aqui embaixo. Então, ele tem parestesia na região do radial e pode estar associada a tenossinovite de Quervain, beleza? Então, pessoal, essa aqui era a aula de hoje, as principais doenças de membro superior, ortopédicas, tá? Não confundo com as reumáticas, que aí tem mais uma cacetada, tá? O que é mais comum de estudo que eu falei para vocês? As tendinopatias de Manguito, tá? E síndrome do túnel do carpo. Disparados são os mais comuns, tá? E a maioria delas é tratamento conservador e
cirurgia só na falha. Eu vou mandar essa aula para os chefes de turma de vocês, tá? Dúvidas?